Bem pessoal, eu estou aqui hoje para fazer uma comparação rápida entre 4 modelos de osciloscópios diferentes, para ajudar aí quem tiver com a intenção de trocar o osciloscópio ou quem tiver procurando aí comprar o primeiro osciloscópio e quiser algumas dicas. Então eu vou comparar esses 4 modelos que vocês estão vendo aí. O modelo mais simples é esse TDS 2022. Na verdade ele é um equipamento bem antigo, foi meu primeiro osciloscópio digital. A nova que vem substituir é a TBS, né, TBS 1000. A TBS 1000 ela tem características muito semelhantes, tá certo? Então vale a pena a comparação, e todas as vezes que eu me referi ao TDS 2022, pode-se imaginar aí uma avaliação semelhante para os TDS da família 1000, tá certo? Outro equipamento que eu acho também bastante interessante é esse Rigol, modelo DS1054Z. A gente vai ver que ele é muito interessante e ele se equivale em relação a preço ao Tektronix da família mais simples. À direita aqui a gente tem 2 outros modelos, que são modelos numa faixa de preço aproximadamente do dobro desses outros equipamentos. Se a gente considerar tanto o Tektronix de entrada quanto o Rigol, eles novos vão ficar em torno de R$3.000. Esses outros dois, se você considerar eles novos, você vai ter aí em torno de R$7.000 a R$10.000, talvez um pouquinho até mais caro. Então, são equipamentos em faixas de preços diferentes. Mas se você acha que é muito caro pagar mais de R$3.000 no osciloscópio, então você vai ter essas duas opções. E claramente eu já posso adiantar que eu recomendaria que você comprasse o Tektron, o Rigol, porque o Rigol realmente tem uma relação custo-benefício muito melhor do que os osciloscópios Tektronix de entrada, tá certo? Se você tem um pouco mais de recurso, aí sim eu já recomendaria um desses 2 modelos, e aí já não é tão óbvio qual dos dois eu recomendaria. Tem momentos em que um se destaca e em outras questões o outro se destaca. Então a minha intenção aqui é fazer essa comparação, né, desses modelos, e eu vou começar a fazer essa comparação pela questão da usabilidade. A usabilidade eu dividi em alguns quesitos. O primeiro a gente já pode ver rapidamente aqui é o tamanho e a resolução de tela. Então você vê que o dos TBS ou dos Tektronix de entrada, a tela tem uma resolução bastante baixa e é uma tela pequena, né? Então assim, dá para ver pela própria imagem que a tela é bem inferior dos outros modelos. A do Rigol é uma tela wide, tá certo? Então ela permite, por exemplo, que você fique com esses menus o tempo todo habilitados aqui, e ainda assim você tem uma área de visão do sinal maior do que o anterior. Então vamos olhar aqui rapidinho. Por exemplo, esses outros, o da Keysight, né, que foi HP, foi Agilent e agora é Keysight. O da Keysight ele tem o maior monitor, né, o maior LCD de todos, é um LCD de 8,5 polegadas. É um LCD com a maior resolução também, é uma resolução equivalente à do Rigol, de 800 por 480, e os da Tektronix, eles têm uma resolução vertical muito pequena, né, chegam a 230 e poucos pontos. Então realmente você percebe o graticuladozinho, né, você percebe, fica uma imagem mais pixelada do que esses outros 2 equipamentos. Veja que inclusive esse é de uma faixa de preço inferior e apresenta um melhor resultado se você considerar a questão da resolução do que um de preço muito maior. Por isso, de novo, eu acho que o Rigol é uma excelente opção, né, para quem está precisando de um osciloscópio nessa faixa de preço. Outra questão relacionada à usabilidade que eu acho muito importante, né, que eu diria que foi inclusive uma das principais motivações para que eu trocasse o meu osciloscópio, é a velocidade de resposta, né, a responsividade, se é que essa palavra existe em português, que é você mexer aqui, por exemplo, na posição do sinal e o sinal acompanhar isso. Então observe que no Tektronix de linha de entrada, essa responsabilidade é lenta. Eu vou mexer aqui no knob rapidamente, ó, e você observa a diferença de tempo entre eu mexer o knob e a forma andar, tá vendo? Então isso é uma demora que na prática faz com que, nesse caso aqui, se você quiser trazer o sinal para o ponto zero, você tem que fazer isso de uma maneira bem lenta, né? Você tem que ir chegando perto aqui, você vai diminuindo a velocidade do ajuste,
para que você perceba a hora certa. Isso irrita um pouco na hora de você usar, né? Em geral, você vai mexer, você passa da posição, você tem que voltar acertando. É sim algo que irrita um bocado. Se você olhar aqui o Rigol, você vai ver que a usabilidade também apresenta algumas questões, né? Que você vê, ó, eu vou habilitar aqui para que você... Habilitar não, né? Eu vou aumentar aqui o ângulo da imagem para você perceber, ó. Eu rodo e ele demora um pouco, né? Demora um tempo razoável até a forma se mexer. Você tem um pouco sim desse problema de responsividade, ó. Você tem que ir devagar, tá vendo? Ó, eu vou mexer aqui, ó. É como se ele praticamente esperasse você terminar para fazer. Então ele também tem uma responsabilidade menor, né? O que de certa forma é de se esperar por conta da faixa de preço. Mas quando eu mexo na base de tempo, aí não, na base de tempo eu percebo, ó, você vê que ele mexe, ele para a forma de onda, mexe ela junto com o meu movimento e depois traz, né? Então é um comportamento diferente daquele comportamento que ele apresenta na outra base de tempo. Se você for analisar a responsividade do Tektronix, você vai ver que ele também tem alguns problemas, né? Você vê que, ó, eu vou mexer aqui, ó, né? Vou mexer. Você vê que a identificação de posição se mexe rapidamente, né? Então rapidamente você vê a identificação da posição, mas a forma de onda em si demora para ser ajustada, o que na prática é menos problemático, porque você vem aqui, você já se concentra na indicação de posição, coloca lá e depois espera que o osciloscópio traga a forma de onda para a posição. Então, de certa forma, é bem melhor do que você ter uma situação como essa, onde você mexe e ele demora todo o conjunto a se mexer. Assim como esse também, apesar de ser um pouco melhor do que o Tektronix anterior, ele também tem essa demora na resposta das mudanças, né? Esse aqui é o Keysight e nesse quesito de responsividade ele realmente se destaca bastante, porque ele é muito rápido, né? Você mexe... Opa, desculpa, eu mexi no trigger. Deixa eu voltar o trigger aqui para os 500 milivolts. Ok? Então, você mexe aqui na responsividade, ó, você vê que ele mexe na hora, ó. Né? Tá vendo? Ele tem uma pequena questão que é a forma como ele ajusta isso, né? Então, quanto mais rápido você mexe, mais ele anda. Quanto mais devagar você mexe, menos ele anda. Que você precisa se adaptar um pouco, mas, nossa, em relação aos outros dois, é muito mais interessante de você mexer. De qualquer forma, eu diria que numa escala de responsividade, a gente tem o Tektronix pequeno, uma responsividade bastante ruim. Esse aqui, uma responsividade bastante satisfatória. Esse aqui, uma responsividade boa. E o Keysight, uma responsividade excelente, certo? É assim que eu classificaria. Um outro aspecto em relação à usabilidade é a questão da multiplexação de canais. Esse Tektronix não tem essa questão, até porque ele é um osciloscópio diferente dos demais, de 2 canais. Então ele apresenta aqui um controle de posição e de tensão isolado, um para cada um, acima ali do BNC correspondente. Isso é algo que facilita um pouco, tá certo? O Rigol, por exemplo, já pelo fato dele ter essa tela wide, ele ficaria muito largo se ele tivesse um controle de ajuste para cada BNC de entrada, né? Então ele multiplexou isso. Então se você quer canal 1, você aperta canal 1 e aí a posição, né, e a tensão vai se aplicar ao canal 1. Se você quer para o canal 2, você tem que apertar aqui, canal 2, e aí ele está selecionado, né? Você percebe que ele está selecionado por esse destaque aqui. E aí quando você mexer na posição, você vai estar mexendo então na posição do canal 2. Isso é um pontinho um pouco negativo do Rigol, mas nada muito sério, tá? Nada muito sério, só porque eles realmente precisaram fazer a coisa num aspecto interessante, né? Na questão do equipamento.
Tanto o Keysight quanto o Tektronix, eles também são equipamentos maiores, né? Inclusive isso é um fato importante, são equipamentos mais largos e maiores, também mais altos, e com isso eles permitem que você tenha ali um controle, um conjunto de controles de ajuste para cada canal independentemente. Outra questão relativa à usabilidade é a apresentação dos menus. Quando você tem uma tela pequena como esse caso, seria muito interessante que você pudesse tirar o menu e ele não sai, então você acaba perdendo um pouco de área preciosa aqui para visualizar o sinal. Mas tudo bem, não é nenhum grande problema por conta do osciloscópio realmente ser um osciloscópio mais simples. No Rigol não, no Rigol, apesar dos menus não saírem também da lateral, a área, em função da tela maior e da resolução maior, a área de visualização do sinal é bastante boa, né? Se a gente for olhar os mais caros, você vai ver que eles recolhem os menus. Então eu posso, por exemplo, esconder o menu, ou eu posso aparecer o menu. Por exemplo, eu aperto aqui, né, você vê que essa região sobe, ocupa um pouco da área, e depois você pode tirar isso daí e liberar a área novamente, né? Isso daria, por exemplo, também para o menu de trigger. E aí você, por exemplo, aperta aqui o hold off, ele preenche essa área. Então você vê que ele ocupa um pouco da posição de onde está sendo mostrado, e você pode apagar. Nesse caso, a tela não tem uma resolução muito grande, então é importante que você tire esses menus realmente. Uma coisa que poderia ser melhorada que você, comparando, por exemplo, com o Keysight, acaba sendo melhor, é o fato de você, por exemplo, você aperta, você tem um menu, o Keysight, com o tempo ele tira sozinho aquele menu, tá certo? Aqui não, aqui você tem sempre que automaticamente voltar ao menu e desligar. Isso é um pouco irritante também, mas é um detalhe. Ainda também na questão dos menus, né? Que a gente viu que tem essa característica de ocupar um pouco a tela. Existe também uma outra coisa que não é muito produtiva, diria eu, que é, por exemplo, a questão aqui, ó, Edge, né? Eu quero mudar de Edge para pulso ou para alguma outra coisa. Intuitivamente, pelo menos no meu caso, que usei por algum tempo aquele osciloscópio, e de outros também que eu usei na empresa e em outros locais, tipicamente quando você aperta esse tipo de controle, você muda a opção. Aqui não, aqui você exibe ou oculta o menu. Então, para que você mude, você precisa exibir o menu, e aí num botão de ajuste você vai escolhendo qual trigger que você quer. Então, eu não gosto muito disso, eu acho que se perde tempo. Se eu pudesse simplesmente dar 2 cliques e já ir para o que eu quero, seria mais produtivo, né? Observa, por exemplo, como o Tektronix faz, né? Então eu vou também para o menu de trigger, tá certo? E aí você tem aqui Edge, por exemplo, ó. Eu posso no Tektronix também usar esse menu se eu quiser, mas se eu apertar pela segunda vez, ó, ele já troca. Então é muito mais rápido. Basicamente o que eu queria mostrar é isso. Aqui no Tektronix, em alguns momentos, você é obrigado a usar o knob de ajuste. Então você é obrigado a tirar sua mão daqui, levar a mão para cá. Que, de novo, eu posso até estar ficando um pouco chato, né? Parece mimimi da minha parte, mas é só porque é uma coisa que eu percebo que me irrita, que eu gostaria que fosse diferente, mas que de forma nenhuma eu deixaria de comprar um osciloscópio bom só porque ele está com essa questão do menu. Não é isso, né? É só porque eu gostaria que fosse diferente. Outro aspecto interessante também para a produtividade do dia a dia é avaliar em quanto tempo você tem o boot de cada equipamento, né? Em quanto tempo depois que você o liga, ele está pronto para uso. Então eu vou ligar todo mundo aqui ao mesmo tempo e a gente vai comparar isso. Pronto, eu liguei todos mais ou menos ao mesmo tempo. Liguei primeiro os 2 de baixo, mas numa diferença de tempo de meio segundo, talvez 1 segundo, em relação ao tempo que eu liguei os de cima. Pronto, esse TDS aqui já está ok, tá certo? Então quando ele mostra aquela tela, já é porque ele está ok. A gente não vê o sinal ainda, porque o sinal é gerado pelo de baixo. Então, até que o de baixo fique pronto, a gente não vai ver o sinal.
Então veja que o Rigol também já ficou ok. O Keysight também já ficou ok. E o Tektronix é o único que ainda não está pronto para uso. Você tem um tempo maior, esse tempo com certeza faz alguma diferença na prática. Pronto, agora provavelmente ainda está pedindo para esperar um tempinho. Pronto, agora ele entrou. Então é mais ou menos essa a diferença de tempo de boot de cada um.